Dou bom dia, boa tarde, boa noite, com alegria. Dou bom dia, boa tarde, boa noite, com alegria. Dá licença pro teatro que chegou, encantando com histórias e magias. Bom dia, boa tarde, boa noite. É com muito prazer que a gente dá início ao episódio 4 da segunda temporada da websérie Revelartes Mulheres em Cena. Estamos muito felizes, né? 5 mulheres aqui hoje reunidas para finalizar. A gente vai começar de trás para frente. O lançamento da websérie vai ser com o 4º episódio, onde nós estamos, quem participou, algumas das pessoas que participaram, estão aqui hoje para debater arte, ciência e resistência. O episódio não poderia ter um nome melhor: Diálogos entre Mulheres. Né? Antes de começarmos o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu gostaria um pouco de explicar o que é essa websérie, o que é esse projeto. Né? Esse projeto é feito com várias mãos, né? É um projeto que é Revelartes Mulheres em Cena. Nós estamos na 2ª temporada da websérie, mas que esse ano nós tivemos o 1º prêmio Revelartes Mulheres em Cena. E hoje eu estou aqui, primeiro, com a minha companheira de jornada, idealizadora comigo, né? Iniciamos o projeto, Deise Caetano, uma feminista, trabalhadora da educação, como ela gosta de falar, doutora, estudiosa, pesquisadora e ativista do movimento social, e que emplacou na ideia, um dia a gente conversando, e eu falei, vamos, e ela veio, e hoje ela está aqui conosco. Fora ela, nós estamos com as 3 ganhadoras do prêmio Revelartes Mulheres em Cena. Nós tivemos 3 categorias. Né? Na categoria Goiânia, a Jéssica Rander, que está aqui conosco, que o episódio dela já está gravado, que em breve vai ser lançado, maravilhoso, contando a história dessa multiartista, uma história, como da maioria de mulheres no país, né? Uma história de luta de uma mulher negra, artista. Na categoria Região Metropolitana de Goiânia, Thaís Monteiro, que foi a ganhadora, a nossa poeta, que iniciou com a saia cheia de poemas, né, e que hoje tem prêmios internacionais, como Jéssica também, né, e que foi a ganhadora do prêmio com o episódio lindo dela, que é o 2º episódio da temporada. E, para fechar, né, esse trio maravilhoso, a Mar Dias, que é a vencedora da categoria Cidade do Interior. Né, uma mulher que me ensinou o que é mulheridade, uma mulher trans que vem, a partir da arte, se mostrando, ganhando espaço, conquistando e nos ensinando. Né? Então, eu queria muito agradecer vocês por estar aqui e vocês por ser as mulheres que vocês são. Né? Eu penso que a arte, a ciência, a resistência depende muito da gente, mulher, né, nesse processo. E agora, para dar continuidade ao nosso Diálogos entre Mulheres, eu queria chamar a Mar para dar um ar da sua graça, numa apresentação para a gente, numa performance.
Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse. Quando me dizem, vem por aqui, eu olho com os olhos laços. Há nos olhos meus ironias e cansaços. Eu cruzo os braços e nunca vou por aí. A minha glória é essa, criar desumanidades. Não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Não vou por aí. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Isso é o que busco saber. Nenhum de vós me responde. Por que me repetis? Vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos, a ir por aí. Se vim ao mundo, foi para desflorar florestas virgens, desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Quem, pois, sereis vós que me darei ferramentas, machados e coragem para enfrentar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós. E vós amais o que é fácil. Eu amo o longe, a miragem, os abismos, as torrentes. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes pátria, tendes tetos, e tendes regras, e tratados, e filósofos, e sábios. E eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura, e sinto espuma, e sangue, e cântico nos lábios. Deus e o diabo é quem guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe. Mas eu, que não principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Que ninguém me dê piedosas intenções, não me peça definições e nem me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei para onde vou. Não sei por onde vou, mas sei que não vou por aí. Obrigada, Mar. Boa noite, boa tarde, bom dia. Meninas, continuando a nossa conversa, eu queria que cada uma de vocês fizesse uma reflexão individual e falasse, a partir da trajetória de vocês enquanto artista e acadêmica, sobre essa relação, né, da arte, da ciência e da resistência na vida de vocês, né? Enquanto uma artista mulher, enquanto uma acadêmica mulher, né? Como que é essa relação? Se há, se não há, né? Porque pode ter, como também não pode ter. Como é que, do lugar que vocês estão hoje, do lugar que vocês vieram, como é que vocês veem essa relação? Vamos começar daqui para lá? Vamos lá, Jéssica. Se quiser também se apresentar mais, e fiquem à vontade. Então, eu sou a Jéssica Render, sou multiartista da cena. A relação entre a arte que eu produzo hoje, a academia e a ciência, ela se encontra de forma
Muito junta e misturada, assim, na verdade, até porque eu me entendi e me assumi enquanto artista dentro da universidade, que foi um espaço muito importante para mim entender vários pontos assim sobre o que eu queria fazer do meu futuro. Isso tem a ver também com a minha aceitação enquanto mulher negra. Tem a ver também com a quebra de limites e paredes, né, de entender que eu podia ocupar alguns espaços que antes foram negados para outras pessoas da minha família que vieram antes de mim. Então, eu não consigo ver essa relação, né, dentro da minha experiência de forma separada. Eu acho que ocupar um espaço, por exemplo, da academia é muito difícil, pois, apesar de hoje terem até políticas públicas, né, de acesso tanto a pessoas negras, quilombolas, indígenas, pessoas que vieram de escola pública, né? Essas políticas elas são muito importantes, mas em vários momentos a gente ainda se depara, né, com situações de discriminação, de desmotivação também, né, porque eu acho que a parte mais fácil, com várias aspas, né, é entrar, mas se manter ali, a gente precisa, às vezes, ter muita força de vontade, mas muito sangue no olho também, né? Porque as dificuldades, elas são muitas. Mas eu sou muito grata, assim, por todas as pessoas que eu conheci dentro dessa trajetória, porque eu acho que elas contribuíram de forma muito positiva para a mulher que eu tenho me tornado, assim. Eu falo me tornado porque eu acho que até o último dia da minha vida eu ainda estarei em formação. Mas é isso. Obrigada, Jéssica. Mais Dias. Meus cumprimentos a quem nos assiste, né, a todas vocês. Queria compartilhar que o poema que eu declamei, que eu falei, é de José Régio, Cântico Negro, importante, né, trazer referência. O meu acesso à arte, ele vem em um lugar muito empírico de querer me expressar e de me expressar de uma forma que não fosse explícita. Então, eu pensava muitas coisas, eu queria muitas coisas, e eu queria ser muitas coisas que eu não poderia. Então, a arte, a expressão, o movimento vem nesse lugar de comunicar e de uma comunicação para a outra pessoa, mas para comigo mesma, de acessar partes do meu corpo, movimentos que, para um menino, uma pessoa que é socializada, menino, ela não pode ter determinados movimentos, né? Ela não pode falar determinadas coisas, porque a gente ouve, anda direito, tira a mão da cintura. Então, a arte veio muito nesse lugar de me descobrir e escolher as potências que eu queria me tornar. A academia também vem nesse lugar, mas com essa desmotivação que a Jéssica também pontua, de ir para um lugar que me fomenta, me credibiliza, mas, ao mesmo tempo, me chama pelo nome morto na minha colação de grau, né? Então, tem esses percalços. Descobri muitas coisas, conheci pessoas, figuras e histórias sobre aquilo que eu já fazia na prática, mas em outros contextos, de outras pessoas, de outros países, de outras regionalidades. Então, o fazer artístico na academia
vem num lugar de descobrir muitas teorias, muitas narrativas, da qual, anteriormente, numa experiência de atuação, de formação, era muito mais prática. E acredito que essas duas coisas, essa formação mais prática, a formação mais teórica, foram muito importantes para mim, para a minha formação. Também, na universidade, poder compreender e poder perceber coisas que eu poderia ser, pessoas que eu poderia admirar, né? Pessoas que me fizeram crescer, que me ajudaram e me colocaram, de certa forma, em um lugar de falar, porque, enquanto mulher trans, enquanto travesti, enquanto não binária, é muito requisitado que a gente explique quem a gente é. É meio esquisito, né? Ninguém te pergunta, ninguém pede para você explicar quem você é, né? Mas, para uma pessoa trans, isso é uma pergunta recorrente. Quem você é? O que é isso? Né? O que é isso? Então, a arte, e hoje, atualmente, no mestrado, pesquisando dramaturgias, pesquisando de uma forma autobiográfica as minhas dramaturgias, eu consigo me sentir potencializada em narrativas, ler narrativas de pessoas trans, criar narrativas através da minha própria vivência. Outro dia, eu até comentei no meu vídeo, que uma pessoa trans me perguntou se era importante escrever dramaturgias. E a minha resposta é sim, porque a gente cria narrativas, a gente cria possibilidades, inclusive para nós mesmas, principalmente para nós mesmas, né? E aí a gente traz para outras pessoas também, porque na arte a gente também, como em toda a sociedade, a gente tem referências, a gente tem uma base teórica muito centrada no hegemônico, branco, homem, cis, né? Classe alta. Então, a gente lê muitos homens, a gente lê muitas pessoas brancas. No nosso curso, até o momento que eu estava, a gente não tinha nenhuma bibliografia que discutia gênero. E a gente tem hoje, né? A gente não poderia colocar o nosso nome social com a flexão de gênero no diploma, e hoje a gente pode, mas a UFG, né? A gente tem a instituição negando o nosso protagonismo, porque foi uma luta nossa. E foi a partir do meu caso, por exemplo, de transfobia, que a gente conseguiu isso. E a gente acaba não tendo um respaldo, mas conquistando muitas coisas. Né? Sou a primeira não binária, e até então, que eu saiba, a única não binária retificada em Goiás, porque a gente não tem no direito ainda legalizado para que a gente faça isso através do cartório, a gente tem que entrar com processo judicial. E isso resbala, com certeza, no meu fazer artístico, porque hoje eu consigo ter uma autonomia dos meus pensamentos, da minha própria vida, de uma forma diferente, podendo não ter medo, ou não ter tanto medo de me apresentar nos lugares com o meu nome, de poder entregar a minha identidade, tão simples, um documento, e poder dizer quem eu sou, e não sentir vergonha disso, né, como em outros momentos. Então, acredito que, através da arte, eu consegui alcançar muitas coisas que eu queria e consegui também transformar pensamentos da minha família, pensando no mais próximo de mim, mas, com certeza, as pessoas trans e pessoas dissidentes que têm um acesso maior, que têm maior visibilidade, conseguem transformar muito. Então, eu acredito que a representatividade é muito importante na arte, como em qualquer outro lugar, para a gente conseguir acessar, transformar narrativas. Acredito que a narrativa, a criação de narrativas é muito potente para a gente conseguir imaginar novas possibilidades e se perceber também em situações que a gente está. Obrigada. Bem, não estava no script, mas eu queria me apresentar. Né? Eu sou Márcia Pelá, sou presidente da Associação Cultura Cidade de Arte, sou uma pesquisadora. E, quando a Mar falou, eu falei, eu sou da academia, começo na produção cultural e vou para a academia,
estou voltando para esse lugar, né, que é um lugar que eu sempre tive nesses dois lugares. Por isso que tudo do Revelartes tem ciência e tem arte, porque tem educação, a ciência como um processo educacional e a arte também, como possibilidade de conhecimento. E aí, quando você falou, Mar, eu fiquei pensando como o binarismo é um negócio complicado, mas que a base vem no machismo, né? Saindo lá de casa, eu falei, Deise, vamos botar um vestido grande, porque a gente fica de perna aberta. E como para o homem não pode botar a mão na cintura, a mulher também não pode ficar de perna aberta. Ou seja, são modelos que são impostos a partir do patriarcado, a partir, né, a questão da mulher negra, a questão, estava vendo uma série Os Direitos Civis, tem 68 anos. A mulher considerada, né, como não segunda categoria tem 68 anos. Ou seja, é uma luta árdua, mas que vai abrindo caminho para você também estar aqui, estar lutando e fazendo, etc. e tal. Então, eu também queria me colocar rapidamente nesse debate, porque esse prêmio e essa websérie nasce de uma pesquisa de doutorado, de pós-doutorado, que eu fiz. Deise estava comigo, conversava muito com ela sobre isso, sobre a questão das mulheres na produção do espaço de Goiânia. E é escancarado o processo de violência contra a mulher nos espaços públicos, especialmente em lugares de lazer, em lugares de estudo, em lugares que não seja a casa, que não seja os lugares revelados. Disso sai, né, esse projeto e sai isso. Agora eu queria passar para a Thaís Monteiro. Bom, sobre essa relação, né, da arte com a academia, com a ciência, como a Márcia disse, né, ela não precisa, né, ela não vai acontecer sempre, ela não é uma exigência que haja essa relação, né? As pessoas produzem arte em todos os lugares, em todas as instâncias, né, independentemente de universidade, né? Mas, no meu caso, essa relação existe, ela é muito estreita, a minha produção artística, porque eu também sou pesquisadora, sou uma pessoa que graduou, fez mestrado, fez doutorado também, trabalhou com pesquisa. Então, existe uma relação muito estreita. Eu já escrevia antes de entrar na universidade, mas, quando eu entro na universidade, uma porta imensa é aberta, porque é isso, porque o pensamento, né, a gente tem essa possibilidade de abrir o pensamento, de ver mais gente, de ouvir teorias, de conhecer mais coisas que a gente não conhece. Enfim, por isso, para mim, existe uma relação muito estreita. Eu formei em letras, não que o curso de letras, né, seja um curso que vá necessariamente formar escritores, não, e nem é para isso, né, nem é essa a função do curso de letras, vai formar professores, né, sou professora, pesquisadores, mas eu não vou negar que é um curso que me coloca diante de uma série de, né, nos estudos literários, que é a minha área de pesquisa, né, vai me colocar diante de vários autores e autoras, escritores e escritoras, vai me colocar diante de muitos livros que talvez, se eu não tivesse, né, entrado ali, eu jamais seria conhecido. Então, especialmente como escritora, né, tem uma relação muito estreita. Eu não tenho formação acadêmica em artes cênicas, mas também fui trabalhar, né, no grupo de teatro, dois grupos de teatro que eu trabalhei, né, um deles eu ainda trabalho, são vinculados à PUC, né, que é a Pontifícia, né, Universidade Católica de Goiás, que são o grupo de teatro Guará e o grupo de teatro Artefatos. Então, são dois grupos que são grupos universitários,
né, que estão vinculados a uma universidade. Então, fui para lá, foi fazendo teatro que eu fui me formando, né? Tenho outras atividades em outros grupos também, que não são vinculados à universidade, mas esses dois, assim, especialmente o Guará, que foi o primeiro que eu entrei, né, é vinculado à universidade. Então é isso. Tem assim, no meu caso, tem sim uma relação muito estreita e eu sou muito grata de ter podido estudar, ter podido olhar, ter esse olhar, né, sobre aquilo que eu produzo, que eu faço, que acaba que a universidade, a Faculdade de Letras me deu ferramentas para isso. Deise. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só não sei cantar, não poderia me arriscar. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Como a Márcia disse, né, nós somos companheiras em várias frentes e a idealização do Revelartes, na primeira edição, foi um processo na pandemia, e que nos salvou, de certa forma, que foi muito bom, mesmo que boa parte, né, das reuniões e tudo mais a gente fez online, e nas gravações põe máscara, tira máscara. Então, muito obrigada, Márcia. Para mim, assim, é maravilhoso poder participar dessa segunda edição. E ver a primeira edição do prêmio acontecendo. A gente conversou desde a primeira edição sobre a possibilidade de um prêmio e acabamos mudando de ideia. Agora a gente viu que funcionou demais. Vocês, parabéns por terem sido premiadas, mas assim a gente, como equipe, ficou muito feliz pela participação de todo mundo, né, de ver o trabalho das outras artistas também que mandaram. Mas para mim é uma alegria estar aqui ao lado, né, de uma mulher trans, de mulheres negras que executam, né, e são artistas em diversas linguagens, e poder compor e conversar aqui com vocês um pouco hoje. A Márcia me apresentou, né, como acadêmica, pesquisadora, mas também não é assim, né, Thaís? Você sabe. A gente está no espaço acadêmico, né, Márcia? A gente faz pesquisa, a gente sabe que isso é muito importante, é muito sério, porque a gente tem que ocupar esses espaços, mas, por não sermos, né, aquele grupo hegemônico que a Mar falou no início, a gente sempre vai ter que ficar lá e cá. E aí eu tento fazer isso também, né? Estar na academia, fazer pesquisa, construir a favor de nós, né? Pesquisar a favor de nós, mas também não sair da rua, não sair daqui do processo com vocês, engajar a arte, mesmo não sendo artista. E é isso. Eu fiquei aqui escutando vocês, tinha pensado de falar uma coisa, mas já mudei de ideia. O bom de escutar é isso. E, como a gente fala aqui de trajetórias e de arte, às vezes, quando a gente fala arte, parece algo distante. E, para mim, ter ido para a academia me aproximou de um outro tipo de arte, que é a arte da resistência. Talvez, se eu não tivesse ido para a universidade, eu conheceria somente a arte da indústria cultural, porque o lugar de onde eu venho é esse, né? Ele me mostrou coisas que eu escuto até hoje, e que são da indústria cultural, como eu vou escutar, e gosto de escutar algum sertanejo, amo Marília Mendonça, e é uma discussão eterna com a minha companheira Márcia, a Marília Mendonça. Mas também lá eu aprendi a escutar rap, né? Lá a gente também estava construindo outras coisas, mas sempre com esse peso, né? Essa mão muito pesada da indústria cultural, e que, quando eu entrei na universidade, pude conhecer outras coisas, pude ver outras formas de arte, me aproximar um pouco mais da poesia, fiz teatro, na época no Martins Sererê, foi muito bom. E, a partir desse lugar da academia, discordando de muitos companheiros que vão defender a posição desse intelectual distante, né, eu acredito e defendo o intelectual orgânico, né? O intelectual orgânico que está no movimento social para trazer para dentro da academia as demandas dos movimentos sociais. Então, ouvindo a Mar, por exemplo, lembrei do livro da Letícia Nascimento,
o transfeminismo. A Letícia é uma professora universitária, sindicalista, comunista, e que escreve um livro assim essencial, né, trazendo a história, inclusive, né, do movimento de mulheres trans e travestis no Brasil e jogando luz sobre o debate. Quando eu entrei na universidade, em 2005, há quase 20 anos, eu não teria acesso a um conteúdo daquele jamais, né? Hoje, atuando dentro da educação, eu consigo ver os pequenos avanços que a gente teve, né? Então, por exemplo, na instituição que eu trabalho, nome social é obrigatório em todas as instâncias. Por exemplo, num diário, o professor, a professora não tem nem acesso a esse nome morto. Quem fica sabendo é só lá no registro da matrícula, né? Então, esse outro nome, ele nem aparece, mesmo que a pessoa não tenha conseguido retificar os documentos civis. E entre os adolescentes, as adolescentes ali do ensino médio, é uma coisa assim, muito tranquila de se trabalhar, coisa que eu não imaginava na minha época. Mas é o caminho que foi trilhado, né? Que veio sendo feito para a gente chegar nesse lugar. E aí, pensando aqui ainda, né, como que a arte, a ciência e a resistência influenciam na nossa vida, eu falei na indústria cultural, para voltar nesse assunto, porque a arte ela existe de diversas formas, né? Então, a gente também não romantizar, porque às vezes a gente diz arte, mas existem diversos tipos de arte. A nossa arte, que a gente vai defender, é essa da resistência. Essa de você poder se colocar de uma forma mais tímida, mais saindo ali daquele lugar, porque é o que é necessário naquele momento, ou de você conseguir sensibilizar outras pessoas para as temáticas, né? Então, no movimento social, a gente vai usar a arte, por exemplo, uma mística, né? Dentro do MST. Ela vai ser usada ali para sensibilizar o público, os convidados, as pessoas que estão vindo para fazer um acampamento, um assentamento. É uma forma de atingir a pessoa ali, quando você faz uma mística, quando você traz ela para um coletivo de arte e diz, você também consegue escrever uma poesia, sabia? Né? Vamos ver o que você consegue, né? A gente incentivar, como tem um projeto que eu participo, do Núcleo de Direitos Humanos da UEG, que a gente vai para dentro do presídio feminino. E tem um trabalho que a gente sempre faz lá com as mulheres, que são da escrita das cartas, né? Então, as cartas para si mesmas, né? Para a gente incentivar elas a escreverem e dizer de fazer esse diário. Muitas acabam fazendo em forma de poesia também, né? Não só em forma de narração. Então, eu fico muito feliz, como a Márcia falou, né? O Revela Artes, por conta desse lugar nosso, ele sempre vai pensar na educação, porque a gente pensa nas mulheres também, e que, embora, né, concordando com vocês, com as dificuldades de permanência ainda, né, que são gritantes nas nossas instituições públicas, a educação para as mulheres ela é ainda mais transformadora, né, para nos tirar do lugar que insistem em nos colocar, né? E aí, se a gente pensa a interseccionalidade ou a consubstancialidade da forma que a gente preferir aqui, teoricamente, nós vamos ver que vai atingir a Mar de uma forma que não me atinge, a Thaís de uma forma que não me atinge, a Jéssica de uma forma que não me atinge, a Márcia de uma forma que não me atinge também, né? A gente tem aqui diversos marcadores sociais da diferença que vão nos diferenciar, mas como mulheres também estamos próximas, no sentido de que não nos querem ver nos espaços públicos, não querem ver a nossa voz aqui no microfone, né? Inclusive, é muito simbólico, né, a gente poder falar no microfone, aprender a falar em público. Eu sei que não é fácil para a gente aprender a fazer isso. E vamos que vamos. Obrigada. Não, eu falo demais. Continuando a conversa, eu acho que em cima do que Deise e todas vocês falaram, e eu fiquei pensando aqui, que eu penso que é importante, quem quiser, né, se posicionar, todas se posicionarem, porque é isso, assim, a gente está falando de arte, de ciência e de resistência. Nós não estamos falando de qual arte que nós estamos falando, qual ciência que nós estamos falando, né? Porque a ciência
Eu sou da área da Humanas, já participei da SBPC, aliás, ainda sou secretária adjunta da SBPC. A área da Humanas não era há pouco tempo considerado como ciência, né? Ou seja, a sociologia, a psicologia, a história, a geografia. Eu sou uma pedagoga e uma geógrafa. Então, assim, essa resistência, quando a gente traz isso, e o Revelartes é isso, essa websérie tem esse objetivo atrás, né, da arte feminina, e da arte feminina goiana, no estado de Goiás. Né? No estado, por exemplo, quando a Deise fala da Marília Mendonça, eu não tenho nada contra a Marília Mendonça. Eu tenho contra a indústria sertaneja que veio a partir de 1990 com agronegócio. Ou seja, tem toda uma história política da indústria cultural atrás disso. Né? Eu adoro um Tião Carreiro e Pardinha. Então, enfim, é o que realmente é essa? Que arte é essa? Que lugar é esse? Que lugar que nós estamos? Né? Por exemplo, falar da academia, a gente está falando também de um lugar que tem um Douglas Santos, que eu gosto muito dele, que ele fala que o papel da escola é alargar o horizonte. Né? Mas tem lugares ali que não alarga tanto assim os horizontes. A gente sabe que tem escola para rico, escola para pobre. A Bell Hooks tem um livro que cai muito aqui, eu já vou passar a bola, que ela vai falar educação para a resistência, a educação para mulheres e negras e pobres, porque tem uma questão de classe social também. Então, eu penso que todo esse processo, e é engraçado porque é tudo muito complexo, porque a gente vive num momento de negação da ciência. Aí a gente tem que defender a vacina e tal. Mas qual ciência e qual arte? Né? Eu queria que vocês se colocassem um pouco sobre isso e cada uma de vocês, como vocês veem essa possibilidade de resistência. Né? Como que vocês enxergam isso? Né? Porque assim, como um instrumento, eu vejo como instrumento político. Né? O que é um instrumento político? Uma política de transformação. Quero te complementar. Em Goiás. Né? Em Goiás. Porque eu esqueci de falar desse detalhe, depois eu vou falar, mas estou só complementando a Márcia para vocês falarem. Quando a Deise estava falando da questão do microfone, né, de falar, durante esse processo de gravação do prêmio, cada uma de nós foi convidada a separar vídeos, fotos, enfim, o que a gente quisesse para compor a nossa história dentro do nosso episódio. E eu fui olhar algumas entrevistas do meu grupo de teatro, lá de 2011, 2012. E aí eu lembrei o quanto para mim era difícil falar sobre o meu trabalho. E, às vezes, assim, a pessoa estava só perguntando, esse espetáculo é sobre o quê? E eu sempre queria passar para os meus colegas responderem, por insegurança, assim, e agora, né? E se eu falar um negócio que não é, né? E se eu falar algo errado, né? E aí eu fiquei pensando na questão da ciência, né? Que a gente está falando, do acesso à universidade. Como ao longo desse tempo também eu fui criando coragem para construir a minha narrativa, assim como a Mar, né? Mas que não há certo ou errado, né? Sobre as coisas que eu produzo. Mas eu falo que cada trabalho dentro do teatro, eu estando em cena ou não, ele é, sim, político. Porque até no momento que eu estou, por exemplo,
como maquiadora ou como figurinista de uma produção e eu questiono o diretor, por exemplo, você está tratando de uma forma estereotipada uma cigana, não é bem por esse caminho aí, vamos pesquisar mais um pouco? Então, no momento que eu questiono as pessoas sobre a imagem, né, que a gente está reproduzindo, aquilo ali já é um ato político e que eu compro algumas brigas, assim, principalmente no bastidor, porque eu acho que tudo que a gente mostra, tudo que a gente produz é muito sério, assim, principalmente na minha concepção, assim, não é só sobre cachê, sobre, em Goiás, ao péssimo costume das pessoas, às vezes, chamarem a gente para fazer um trabalho e falar assim, não tem cachê, mas estamos divulgando o seu trabalho. O seu nome estará na ficha técnica. Sendo que isso não passa mais de uma obrigação, né? Ter o meu nome na ficha técnica. E aí, às vezes, as pessoas querem trocar até por lanche uma apresentação. Então, vem aqui contar uma história, não tem cachê, mas vai ter lanche, sabe? Eu comecei a trabalhar profissionalmente com arte em 2010 e até hoje eu ainda escuto essas propostas, sabe? E é algo que, às vezes, desmotiva muito assim o nosso corre, sabe? Porque você olha e fala, nossa, não é só 40 minutos ali que eu estou contando história, mas é um investimento de vida, né? O tempo que eu parei para aprender um instrumento ali para cantar, é o tempo que eu parei para pesquisar aquela história, para ensaiar, né? É um investimento de dinheiro num figurino, num cenário, enfim. E as pessoas só veem os 40 minutos, né? Como se qualquer pessoa pudesse fazer aquilo, assim, vou chamar uma pessoa aleatória e ela vem e conta uma história, né? Então, eu acredito que tudo é político. Em Goiás, a gente tem que, em vários momentos, fazer um papel pedagógico, que é de levar as pessoas à ideia, por exemplo, eu faço vários projetos que são voltados à periferia, mas nem que seja simbolicamente, eu acho importante falar para as crianças, eu estou aqui porque esse projeto foi financiado por tal instituição. Ou eu estou aqui porque eu acredito nessa comunidade, né? E até mesmo, eu lembro quando eu trabalhava numa creche, a gente fazia uns ingressos para as crianças, né? Para elas entenderem que aquilo ali valia alguma coisa. Então, em vários momentos aqui, né, no nosso estado, a gente ainda tem que ficar reforçando que arte é trabalho e não só um entretenimento, sabe? Obrigada, Mar. Me sinto muito contemplada pelas falas de vocês também. E, Deise, sobre a criação de imaginários, sobre não imaginar lá em 2005, quando você entrou, também fico pensando que eu não imaginaria ter uma professora travesti, e hoje eu sou uma professora travesti na rede pública de ensino, e trabalho imaginário dessas pessoas somente pela minha existência nesses lugares. Isso, para mim, é muito significativo. E acredito que, em todos os espaços, nas escolas, ou em apresentações, gravações, trabalho com teatro, trabalho com cinema, sou intérprete de Libras, tudo que eu vou fazer, eu também penso como estamos fazendo. Se vamos falar sobre pessoas trans, tem pessoas trans nos bastidores?
Vamos falar sobre negritude? Tem essas pessoas? Ou vocês só querem a narrativa, né, de uma única pessoa falando, mas não tem empregabilidade para essas pessoas? Não é uma valorização real daquilo. Então, o meu grupo de teatro, né, eu faço parte da Companhia de Teatro Pneuma, a qual fundei também, junto com outras pessoas. A gente vem trabalhando, fazendo um processo de entender a nossa identidade. Em vez de montar dramaturgias de outras pessoas, de outros países, o que não é problema nenhum, mas pensar, já que eu estou na dramaturgia, o que eu escrevo que é sobre nós. Então, eu comecei a fazer um processo de escrever sobre a minha família, a falar sobre paisagens que povoam muito o meu imaginário, mas o nosso, de Goiás, que é o Cerrado. São as árvores torcidas, é a poeira, né, é a roça. Eu, por muito tempo, eu fui criada na roça. Eu acredito que a maioria das pessoas de Goiás tem esse contato de ir para a roça. Então, fazer dramaturgias, fazer montagens que falem sobre isso, que falem sobre nós, falem sobre as mulheridades, falem sobre aquilo que a gente acredita, né? Fazer arte, como a Jéssica falou, é político. Eu também acredito nisso. Então, falar do meu ponto de vista, do meu lugar de fala, né? Comentei também no meu episódio sobre isso. Posso falar sobre qualquer assunto, mas do meu lugar de fala sobre aquele assunto, né? Não sobre o olhar da outra pessoa que passa por aquilo. Eu também passo, eu também estou na sociedade, mas em qual lugar eu estou inserida nessa discussão? Então, a partir disso, pensar no meu fazer artístico nesse sentido, e acredito que há pouco tempo eu despertei para isso, porque muito envolvida numa técnica, numa atuação, como teórico tal, no século tal, falou alguma coisa importante, mas o que a gente hoje vive dessa técnica? Como que a gente transforma? O que a gente coloca de nosso, né? Então, conhecer pessoas autoras da nossa região, né? Cora, Bernardo Ellis, Thaís Monteiro, acho que isso é potencializador do nosso trabalho, não só no sentido de montar, ou de pesquisar, ou de dançar, ou de fazer uma obra sobre isso, mas de conhecer, né? Acho que é o básico para a gente começar a fazer, conhecer sobre a gente. Na escola, morrendo de orgulho, teve prova esses dias, coloquei, escreva o nome de um grupo de teatro do Brasil, e escreveram um que eu mencionei, que é o Grupo de Teatro no Escuro, que eu tanto admiro. Então, dá muito orgulho de ver isso, que as pessoas estão lá na escola estudando arte com uma pessoa formada na área e conhecendo sobre a nossa tradição, né? Faço uma eletiva, ministro uma eletiva, que é teatro e outras manifestações culturais goianas, para estudar o Zé Pereira, a Congada, o nascimento, a morte do boi. Então, sobre esse fazer artístico que pesquisa primeiramente, ou que também pesquisa em algum momento o que a gente faz e como a gente faz, né? Pode fazer um entretenimento, né? Como diz minha mãe, que gosta de ir para o teatro para rir. Vamos rir, mas vamos ter consciência do que a gente está rindo, do que a gente está fazendo, porque falar qualquer coisa é fácil, mas tem consequências disso, né? Thaís, obrigada. Thaís? Bom, de que arte que eu estou falando? É de uma arte que está comprometida com o tempo, com este tempo em que ela está sendo produzida, com esse espaço, com esse Goiás, com esse Brasil, com muitas das nossas feridas históricas que permanecem abertas, que ainda não cicatrizaram e que precisam, né, precisa ser discutida, precisa ser tratada. Então, quando eu escrevo um poema, quando eu publico um livro, né, eu como mulher, mulheres que foram por séculos, né, apagadas não só da literatura, né, mas
de todas as áreas artísticas e de outras áreas, né, das ciências, né, e ainda hoje continua sendo. Então, é um projeto político, em todos os sentidos, né, não só como tema, não só no modo de fazer, não só pensando em recepção, com quem eu quero falar, para quem eu quero falar, né, como eu quero falar. Então, tudo isso é levado em conta, seja na literatura, seja no teatro. Vou fazer a circulação de um espetáculo teatral. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Onde não está chegando? Onde precisa chegar? Né? Então, em todo momento, existe uma preocupação estética? Existe uma preocupação estética, porque nós estamos falando de um trabalho artístico, né, em qualquer uma dessas artes, mas existe uma preocupação com o conteúdo, com a recepção, né? Então, se eu for dizer os temas, né, quais temas eu vou abordar na minha poesia, por exemplo, vou tratar de racismo, sim, vou tratar do meu lugar como mulher, dos lugares em que eu vou, dos lugares em que eu gostaria de ir e que me são negados, das violências que eu vivo diariamente, né? As mais variadas violências que nós, como mulheres, vivemos diariamente, né? Então, tudo isso vai passar por aquilo que eu produzo, sempre comprometida com isso. Eu acho que é isso, comprometida com o tempo, comprometida com a história, comprometida com esse espaço, né? E é isso. Deise. Quando eu falei de Goiás, eu pensei também em outras coisas, mas muito bom ouvir vocês a partir do que vocês fazem na arte, pensando no nosso estado. Eu pensei em como é difícil produzir arte nesse estado, né, que a Márcia falou, que é um símbolo do agronegócio e que tem essa mão pesada, né, da indústria cultural para querer diminuir todos os outros tipos de arte. Um estado extremamente conservador, racista, como todo o Brasil, mas aqui a gente tem elementos que eu considero mais racistas do que em outros lugares, né? Então, considero um estado racista e extremamente LGBTfóbico, machista, né? Inclusive, a gente tem demonstrações públicas nos nossos órgãos legislativos, né, de machismo, do que é o papel da mulher na sociedade, reduzindo, né, a mulher a ser simplesmente alguém que fica dentro de casa, que tem que ser bonita ou que tem que se adequar, né, a essa beleza padrão. E a gente, quando pensa em arte, a gente pensa, inclusive, falando da estética, né, Thaís? Tem tantos tipos, né, de beleza, né, para as artes, para nós, para o mundo, para as paisagens, para a música, para tudo, né, que foge ao padrão daquilo que é esperado. A gente tem um governo que corrobora com isso, né, na questão do conservadorismo. Eu me preocupei, assim, de verdade. A hora que eu perguntei para a Mar, né, de onde você é, ela falou, moro em Anápolis, né, que é uma cidade que corresponde, inclusive, a tudo isso, com elementos, inclusive, da intolerância religiosa, né, do racismo religioso, e que isso tudo está muito atrelado à política por lá. Não que Goiânia ou Aparecida sejam uma maravilha, mas a gente sabe que pode ter nuances, né, de violências diferentes. É isso. Penso eu, caminhando para o final, né, penso eu que nós, sim, aqui somos a intersecção, representamos um pouco da intersecção da ciência, da arte e da resistência, né? Para mim é muito gratificante estar com vocês aqui. Eu aprendo, eu aprendo e as admiro mais ainda, né?
Aliás, tiveram várias artistas goiânias dentro do prêmio, né? As 9 finalistas. Foi legal. E, em momento nenhum, teve essa disputa rasteira. Aliás, foi alegre, tranquilo, legal, de companheirismo, e com esse espírito que eu acho que é o espírito da mulher na arte, na ciência, que é a resistência. Então, caminhando para o final, eu queria passar para cada uma de vocês falar, né, o que vocês querem finalizar, falar, e que Jéssica, Mari, Thaís, falem um pouco também, brevemente, do episódio, convide, que em breve vai ser lançado os 3 episódios, vamos lançar no YouTube, vamos lançar na página da Associação Cultura Cidade Arte, e vamos fazer uma estreia ao vivo, né, que logo, logo a gente passa a data. Mas até daqui uns 10, uma semana, no máximo 10 dias, a gente já está lançando e já está disponível os episódios. E aí eu queria passar para vocês finalizarem, fica aberto, né, uns 2 minutos para cada uma, para a gente fechar a cena. E depois queria fechar esse episódio com uma performance da Thaís, fechando esse debate maravilhoso. Aproveito e já vou me despedindo aqui e passando para vocês. Eu queria agradecer a oportunidade, a iniciativa de vocês, meninas, em promoverem esse encontro, né, de mulheres tão potentes. Dizer que hoje nós 3 estamos aqui representando outras artistas incríveis que participaram do prêmio, mas não só que participaram de todo o processo, né? Mas as mulheres que estão aí no interior, na periferia, no centro, enfim, espalhadas aí por Goiás, fazendo arte, resistindo, existindo e mostrando o que elas têm, né, de potência, de beleza e de amor, porque eu acredito que todo mundo, né, que dedica a sua vida a fazer arte tem muito amor envolvido em cada produção. Então, é isso. Estou muito feliz e espero que vocês continuem acompanhando aí os episódios que foram preparados com muito carinho. Bom, começar me despedindo, falando ainda do ambiente escolar, que eu acredito em novas possibilidades, eu faço acontecer novas possibilidades na minha própria vida. Percebo também na juventude um movimento de mudança. Quando acontece alguma coisa, uma situação machista, ver a sala reagindo, falando machista, machista. Gente, isso é de arrepiar, porque as crianças, a juventude estão percebendo isso e podendo falar, porque perceber, a gente muitas vezes percebe, às vezes se sente silenciado e não consegue falar. Então, a gente consegue perceber transformação de pensamento, muito carinho que chega até mim, de pessoas estudantes. Então, me sinto em um espaço desafiador, muito, mas com grande potencial. Mas não, e com grande potencial. Também agradecer pela participação, pela iniciativa, muito importante. E acredito que iniciativas como essas potencializam o debate, as transformações. Acredito que também, por parte do governo, né, tem que ter políticas públicas, tem que ter editais específicos de incentivo à transformação social, à mulheridade, à juventude, à periferia, porque isso faz com que chegue. Porque não há meritocracia, né? Convenhamos.
Então, a gente precisa de política pública para conseguir transformar realidades e narrativas e imaginários. Fico muito feliz de participar. Convido também a todas as pessoas a continuar assistindo os episódios, os próximos Revelartes, e que as pessoas se inscrevam cada vez mais e que esse movimento esteja só no início de uma grande trajetória. Prazer, eu sou a Mar. E qualquer coisa, gente, eu estou em Anápolis. Eu quero finalizar a minha participação convidando vocês que estão nos assistindo a acompanharem o projeto, os próximos episódios, né? Os episódios, além desse em que estamos todas, cada uma de nós temos um episódio em que podemos desdobrar e falar mais sobre esses assuntos, né, que a gente conversou um pouco aqui. Convidar para seguir o projeto, né? Porque é uma iniciativa que incentiva a produção de mulheres, né? A produção de mulheres no nosso estado. Nós, além de todo esse processo que a gente tem passado, gravando episódios, né, estando aqui, juntando material, nós também recebemos, como premiação, né, recebemos um valor em dinheiro, que também é importante, né? Então, dar visibilidade ao nosso trabalho é importante, esse valor em dinheiro é importante. Então, fiquem ligadas nas próximas edições, né, que você pode se inscrever também e participar. Durante todo esse processo, nós tivemos algumas etapas, né? Então, primeiramente, nós estivemos online. A gente não se encontrou. Esse é o primeiro momento em que estamos todas juntas, né? Então, é uma alegria enorme, né, estar aqui com vocês, ser contemporânea de vocês, estar produzindo arte junto de vocês, poder assisti-las, poder ver o trabalho que vocês todas, né, estão desenvolvendo. Então, meu muito obrigada. Agradecer também muito, além de acompanhar o Revelartes, acompanhar a ONG Cultura Cidade de Arte. E muito bom estar aqui com vocês. Faz pouco que deixei de ser impressionável. A retórica dos bons, o vocabulário gasto, a falácia de sempre já não ferem os meus pulsos intactos. Esses dedos jamais servirão às aulas de etiqueta, às xícaras de chá da tarde, aos biscoitos sem graças, aos talheres e às mais variadas taças que nunca pousaram sobre a minha mesa parca. O meu piso é chão batido, e nele finco as minhas raízes distorcidas. E se levo esse pó vermelho nos pés, é porque sigo. Por vezes cansada, enredada na trama de velhos teares, onde já não caibo. Não voltarei para a cozinha, nem abrirei as pernas, a não ser que eu queira. Nem embalarei nos braços o fruto de qualquer violência. Aos que espalharam essa bosta no mundo, vocês é que limpem a sua própria sujeira. Não darei palestras, nem explicarei educadamente o óbvio a quem não convém entender. E se preciso for, eu meto o pé na porta, entrego o braço à queda, grito nomes invasivos, ponho fogo e atiro pedra. Ser taxada de louca não é nada que me surpreenda. Faz pouco que deixei de ser impressionável. Esse é o meu piso, de minha autoria, está no meu A Casa da Rua 1013.